A Companhia Vale do Rio Doce foi fundada em 1942 sob o governo de Getúlio Vargas e manteve-se como uma empresa estatal durante muitos anos até que foi privatizada por Fernando Henrique Cardoso em 1997. Em 2007, a Companhia Vale do Rio Doce remove o Rio Doce do nome, tornando-se apenas Vale. Em 2015, a remoção não ficou apenas no nome. Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet para falar de um tema absurdamente triste para todos os brasileiros e, por que não, do mundo, que foi o desastre que aconteceu envolvendo a ruptura da barragem da mineradora Samarco em dia 5 de novembro de 2015. Hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 22, ou seja, quase 20 dias depois do acidente, porque foi um roteiro muito difícil de fazer, muito trabalhoso de fazer, e esse daqui talvez tenha sido o tema mais pedido da história do meu canal, assim, né? Então eu tô aqui para explicar o que eu consegui levantar de dados. Se vocês quiserem saber um pouco mais do que eu vou falar aqui, por uma coincidência muito grande, as meninas do Mamilos me chamaram para gravar um podcast com elas no começo dessa semana. Eu já tava com o roteiro quase pronto, e aí eu dei uma queimada de largada, falei algumas coisas que eu já tinha pesquisado para elas lá no Mamilos. Então se vocês quiserem, assistam o Mamilos Podcast, tá aqui embaixo. Aliás, vale a pena assistir não só o episódio que eu participei, mas também os outros. Bom, entendendo um pouquinho de mineração, né, antigamente o rejeito das minerações quaisquer, seja de ferro, de ouro, de manganês, etc., eles eram jogados apenas em morros de rejeito e em lugares que iam ser descartados depois. Eram largados de qualquer jeito em cima dos terrenos, tá, contaminando eventualmente com algum produto tóxico e ocasionando, obviamente, muito impacto ambiental, desgaste do solo e etc. E eventualmente esse rejeito era reaproveitado de alguma maneira. Depois da década de 70, com pressões legais, né, da legislação ambiental, quando as pessoas começaram a observar melhor essa deterioração que acontecia nessas pilhas de rejeito em alguns tipos de mineração, e também quando os donos das mineradoras perceberam que reaproveitar o rejeito talvez fosse uma maneira de fazer dinheiro, foram instituídos protocolos para a construção de barragens quando usado meio aquoso para fazer essa mineração, ou seja, quando usado água para fazer essa mineração. Ainda existem rejeitos sólidos e inclusive lá na Samarco, onde aconteceu o acidente, existiam muitas e muitas pilhas de rejeito sólido também. A Samarco foi fundada em 1977 e teve suas ações compradas pela brasileira Vale e pela anglo-australiana BHP Billiton. Aquela lá é uma mineração de ferro, certo? Lá é inclusive a região do quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. E aquela rocha que é extraída daquele pedaço chama-se Itabirito. Inclusive tem uma cidade com esse mesmo nome. É uma rocha finamente estratificada, ou seja, ela é bandada, né, em várias camadas. E essas camadas elas alternam entre camadas de silicato, sulfeto e carbonato, né, principalmente quartzo e minério de ferro. Né? Quartzo, minério de ferro, quartzo, minério de ferro. Você precisa isolar aquilo que presta, aquilo que você vai explorar economicamente, daquilo que é o rejeito, aquilo que não serve. Então essas rochas de Itabirito, em todas as mineradoras da região, elas são moídas, trituradas, e aí você faz uma separação entre o rejeito e o minério de ferro. Essa separação inclui magnetismo, por exemplo, afinal de contas o minério de ferro ele é atraído por ímãs, né, enquanto o rejeito não é. E também existe um processo chamado de flotação inversa, em que para você separar o minério de ferro da água, você joga ali dentro daquela mistura um óleo, tá, que tem uma densidade diferente da água, ou seja, ele flutua, e aí o minério de ferro fica acima e a água fica abaixo. E depois o minério fica fácil de separar da água. Geralmente esse óleo que é utilizado nas mineradoras e que foi usado inclusive na Samarco por todos esses anos foi o amido de milho ou o amido de mandioca. Aliado a isso, eles também misturam um pouco de soda cáustica em certas proporções para corrigir o pH de toda aquela solução ali. No caso do minério de ferro não há necessidade de diluir muita soda cáustica porque já não há tanta diferença de pH assim. Mas por exemplo, na extração de alumínio, né, que é a mineração de bauxita, aí você precisa usar uma quantidade de soda cáustica muito maior. Então, particularmente, a extração de minério de ferro como um todo, e a Samarco não é exceção, né, que atuava lá naquela região de Mariana, em Minas Gerais, não envolve grandes misturas de compostos químicos ou tóxicos, tá? Você tem aí amido de milho ou de mandioca, você tem o minério de ferro em si, eventualmente algum outro minério que possa estar misturado no quartzo, né, então eventualmente algum pouco de manganês, etc. E você tem uma pequena quantidade aí de soda cáustica que geralmente não é o suficiente para tornar aquilo ali tudo muito tóxico. Então, por exemplo, em outros tipos de mineração, como mineração de ouro, você acaba usando alguns tipos de substâncias ou compostos para te ajudar a peneirar esse ouro. Então, por exemplo, quando você faz garimpo clandestino, você usa mercúrio porque o mercúrio gruda no ouro e afunda, então é mais fácil de você separar. Quando você faz uma mineração de ouro mais profissional, você usa o arsênio. Então essa marca essencialmente usava só água, depois que ele separava todo esse rejeito, o minério de ferro ele era transformado em pelotinhas numa usina que eles têm em Ubu, já perto lá do Espírito Santo, e logo depois disso essas pelotinhas de ferro, elas eram todas colocadas num navio, diretamente, já pela própria mineradora, lá no porto acho que de Linhares, lá no Espírito Santo, e mandado para exportação para o mundo inteiro. A gente
pode entrar de novo naquela conversa de que o Brasil só exporta commodities, de que ele não tem indústria, que ele não produz tecnologia de ponta, que a gente exporta o minério de ferro para depois pegar os produtos manufaturados. A gente pode ter toda essa discussão aqui de novo, mas eu não quero ter, porque eu já discuti ela bastante naqueles meus vídeos sobre o nióbio, nos meus 2 vídeos sobre o nióbio, que eu vou deixar linkados aqui embaixo. Então se vocês quiserem discutir, discutam lá. Muita gente não entendeu o que eu quis dizer naqueles meus vídeos, mas vocês prestem atenção no que eu disse, que eu falo exatamente isso daí lá. Então, e todo esse rejeito aí, que é o quartzo misturado com uma série de coisas, inclusive minério de ferro, né, que não é extraído 100% nessa divisão, né, ele tem que ir para algum lugar. E ele ia para essas barragens. Só que ele não vai direto para essas barragens, ele passa primeiro por um processo de peneiração, em que todo esse rejeito ele é separado por granulometria, ou seja, pedronas maiores ficam acima, as pedronas menores vão passando por várias peneiras de tamanho, assim, gigantesco, né? Até chegar na peneirinha mais fina, onde você tem praticamente só um pozinho misturado. Aí sim você tem aquelas mangueiras de alta pressão que mandam esse rejeito todo para as barragens. Essas barragens que são construídas, né, que são essas piscinonas, tá? Elas possuem uma área de dique, né, que é a barragem em si, né, que impede toda aquela água e toda aquela lama de sair de lá, e aproveita provavelmente uma cava já, ou de uma antiga mineração, como era o caso da Samarco, tinha a cava da Germano lá em cima, né, que era uma área de exploração antiga que não era mais usada para detonação, ou então você usa o próprio terreno, né, o próprio vale, e usa para fazer essa represa. E esse rejeito, ele não é jogado de qualquer jeito dentro dessa represa. A barragem, ela funciona meio que como um filtro, tá, em que a água entra por um lado, tecnicamente ela tem que sair limpa do outro lado, porque você tem os drenos, né, que por onde essa água sai e depois ela é reaproveitada para a indústria ou então é jogada de volta no rio da onde ela foi tirada. Esse processo de filtragem é muito simples. Dentro da barragem existem algumas divisórias, tá? Infelizmente eu não achei nenhuma foto muito didática para mostrar para vocês. E essas divisórias obviamente são feitas do próprio barro mesmo, né? São levantadas lá por tratores, etc. E esse barro, ele funciona como um filtro do mesmo jeito que um filtro de barro mesmo que a gente usa em casa, né? Ou que usava antigamente em casa, né? Porque o barro, ele peneira as impurezas maiores ou menores que existem dentro da água. Então todo aquele rejeito que tem a granulometria mais fininha, ou seja, que é só aquele pozinho, ele ficava na parte mais afastada da barragem, então, fica na parte mais longe da barragem, porque aí ele tem que passar por toda a região da barragem, ou seja, sendo filtrado por várias dessas, do barro, etc e tal, pelo fluxo de água que é induzido por essas mangueiras, até chegar tecnicamente na região da barragem, que é onde estão os drenos que mandam a água de volta para o ambiente, mais ou menos limpa. E isso gradativamente, até que mais perto da barragem você tem aqueles pedregulhos maiores que não precisam ser filtrados com tanta intensidade, porque o próprio peso deles já separa eles da água. Então eles ficam mais perto da barragem propriamente dita. Então toda a barragem é construída de uma maneira para ir limpando a água, para que ela não seja solta no ambiente de maneira suja ou para que ela possa ser reaproveitada pela própria empresa para, enfim, fazer algum procedimento que eles precisem. Então, quando essa água chega nos drenos de descarte, né, da barragem, ela já está tecnicamente limpa. Inclusive, esses drenos muitas vezes usam areia, que é para dar uma última filtrada na água, porque a areia também consegue pegar aí uma partícula de minério ou alguma coisa que esteja misturado ali. E depois fica aquela barragem, aquela piscina cheia de rejeito no fundo. E aquele rejeito eventualmente pode ser reaproveitado, tá? Então, aquela barragem é importante para a mineradora que ela fique em pé, até porque tudo aquilo que está ali elas vão reaproveitar depois. Eu sei que muitas vezes o ferro, às vezes contém um pouco de ouro junto, então, por exemplo, uma das minhas fontes que eu consultei falou que em Carajás o ouro também é extraído depois, né? Então você pega esse rejeito e extrai ouro do rejeito. Então, esse rejeito ele também vale dinheiro, porque dentro desse rejeito a gente pode extrair uma série de outros minérios. Só que, de uma maneira bastante lógica, vocês devem ter percebido, à medida que você vai passando água com um monte de rejeito ali, aquele rejeito vai se depositando no fundo da represa e a represa vai ficando cada vez mais rasa com o passar do tempo. Pode simplesmente não conseguir mais receber todo esse rejeito. Então, para isso é feito o processo de alteamento. Eles dão um jeito de aumentar a altura da parede da barragem para que ela possa receber então mais rejeito, enfim, mais minérios e mais água, claro. A barragem da Samarco em Mariana, que é o grande complexo Germano, ela envolve principalmente 3 barragens, tá? Tirando a cava da Germano que estava inutilizada lá em cima, você tem a barragem da Germano, que era a grandona, que era mais pro alto ali, que era gigantesca, que estava quase saturada. Ela foi a primeira e a mais antiga, então ela quase não tinha mais espaço para comportar mais rejeito. Então eles resolveram fazer as outras 2 barragens, a barragem do Fundão, que ficava na lateral, né, mais ou menos da mesma altura, mas um pouco mais baixa, mas assim, elas ficavam uma lateral em relação à outra. Nessa barragem do Fundão, que foi a que estourou, começou a ser feito novamente o acúmulo de rejeito, e na parte de baixo, né, ou seja, com uma altitude menor mesmo, eles fizeram a barragem de Santarém.
tá? Que é a barragem que ficava basicamente só água. Essa barragem do Fundão, ela foi construída em 2006, 2008 mais ou menos, tá? Que foi quando saturou a barragem da Germano, que era aquela que eles usavam antes. Tanto as barragens do Fundão quanto a de Santarém são feitas de barro. Então é literalmente solo compactado, né? Vem os tratores ali e amassam o solo, né? O barro, de forma a fazer uma pilinha que impeça a água de fluir para baixo. Pode parecer uma coisa meio acochambrada, mas o barro ele é um material muito melhor para ser usado que o cimento para esse tipo de empreendimento, tá? Não só porque ele é mais barato, você tem que pensar em custos, né? Como ele é mais maleável. Então, por exemplo, se a barragem começa a ameaçar romper ou começa a mostrar algum tipo de desgaste, você pode ir lá, pôr mais um pouco de barro, ou então só com a pressão mesmo, com os tratores e compactando mais aquilo ali e impedindo que aquilo lá se rompa. Cimento, por exemplo, se você fizer com cimento, rachou já era, né? Você, para conseguir consertar uma rachadura de cimento, você tem muito menos tempo, você tem que agir muito na pressa e muitas vezes não funciona. Além do fato do barro ser um filtro natural, né? Como a gente já estava falando. No que diz respeito ao alteamento, tá? Existem várias técnicas. Você tem alteamento a montante, alteamento a jusante, alteamento a linha de centro e etc. O que estava sendo feito na barragem do Fundão era o alteamento a montante, tá? Que foi feito várias vezes, né? Desde 2008, mais ou menos, quando a barragem começou a funcionar. Esse alteamento a montante, ele é mais ou menos o seguinte: quando você tem aquela pilha de rejeito formando uma prainha, digamos assim, na região da barragem, aquela quantidade de rejeito, ela é compactada, ela é obviamente tratada, porque usualmente ela já está com baixo teor de umidade, né? Você faz um estudo naquilo ali, e você usa uma pilha de barro que é colocado acima disso, comendo um pedaço da barragem, ou seja, a barragem vai ficando mais estreita com o passar do tempo. O outro método, por exemplo, que é o alteamento a jusante, é o oposto. Então, ao invés deles irem comendo um pedaço da represa, eles vão aumentando a represa, aumentando a altura daquele próprio barramento, sabe? Deixando ele cada vez mais alto. Cada uma dessas técnicas ela é utilizada dependendo da situação presente em cada uma das represas, né? Pois bem, o último alteamento da barragem do Fundão foi em 2012, como mostra uma dissertação de mestrado que eu achei de um aluno da UFOP, né, da Federal de Ouro Preto, e um novo projeto de alteamento foi apresentado a essa barragem em julho de 2015, que já estava sendo averiguado pelos vereadores de Mariana. Essa barragem já tinha passado por uma vistoria em julho também, e a vistoria disse que ela estava tudo ok. Chegaram a comentar de uma vistoria que tinha sido feita em 2013, que indicava alguma instabilidade com relação à barragem, mas na verdade esse estudo foi mal interpretado pela mídia, porque na verdade ele estava se referindo ao monte de rejeito que fica atrás da represa do Fundão. Ou seja, aquelas pilhas de rejeito seco que eu estava falando para vocês, que eram da antiga mineração da Vale ali, que não foram jogados em meio aquoso, e eles estavam entrando em contato com a água da barragem do Fundão. Então o risco era que aquelas pilhas de rejeito pudessem desmoronar em cima da barragem, entupindo ela, digamos assim. Então, o problema não foi com a barragem em si, com a parte que estourou, tá? Esse laudo de 2013 aí não fala isso que as pessoas estavam dizendo que estava falando. Pois bem, existem muitas formas de uma barragem romper. Existe o processo de piping, né, que é quando um pequeno filete de água vai formando um canalete lá dentro e ele vai aumentando, depois de um tempo dá para passar um trator por dentro. Você tem excesso de água, por exemplo, que pode formar isso daí também, né? Então é peso, né, que não aguenta. Você pode ter um abalo sísmico, que eu já vou tratar, e você pode ter a liquefação. Esse é o processo mais fácil de acontecer em barragens que são alteadas a montante, e é a hipótese que os técnicos estão mais trabalhando com relação a essa história do Fundão, tá? Provavelmente foi um processo de liquefação que não foi verificado em alguma vistoria ou alguma coisa assim. Por que acontece a liquefação? Basicamente é o seguinte: como a parede da barragem é de barro, a água que vai se formando ali, né, junto com o rejeito, ela vai penetrando naquela parede e ela vai molhando aquele barro, né, e faz o efeito de areia movediça, né? Ou seja, você diminui a adesão entre as partículas de lama e aí começa a ficar mais instável. É a mesma coisa de quando você molha uma bola de argila, ela fica molenga, tá? O problema é que isso não deveria ter acontecido, porque você passa por um processo de impermeabilização, né, daquela barragem, né, justamente para que não passe água, e toda vez que você faz o alteamento a montante, você tem que passar por uma compactação ali daquela região de sedimento que vai ser usada como base para o próximo tijolinho. Mas, de alguma maneira, isso pode acontecer, eventualmente isso acontece. É bom lembrar que a gente está falando de uma quantidade colossal de barro. A gente não está falando de um montinho de barro, a gente não está falando de escultura de argila. Por isso, quando você tem uma ameaça de rompimento da barragem, geralmente os técnicos conseguem averiguar isso com muita antecedência, tipo, sei lá, 2 anos antes de arrebentar aquela coisa, e conseguem tomar alguma providência para evitar que aquilo lá aconteça. Como eu falei, ou compactando mais aquela barragem, ou colocando mais barro, ou enfim, colocando alguma outra coisa.
Foi aventada a hipótese de um pequeno abalo sísmico que tenha acontecido naquela região, inclusive os sismógrafos da USP marcaram esse pequeno abalo sísmico minutos antes do rompimento da barragem ali naquela área, e a primeira reação foi dizer que a culpa do rompimento da barragem tenha sido esse pequeno abalo sísmico, que é uma coisa rara ali, né? Porque aquela região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais é uma região muito estável tectonicamente, dificilmente acontece um abalo muito forte, e esses abalos que aconteceram também não foram muito fortes. Na verdade, eles foram muito fraquinhos e mesmo assim eles foram atípicos. Ou seja, o abalo sozinho não seria capaz de derrubar aquela barragem, teria que ter acontecido alguma coisa junto, né? Ou seja, a barragem já devia estar com alguma fragilidade, e aí, por causa do abalo sísmico, teria sido só a gota d'água, né? Prova aí que fez com que tudo deslizasse, caísse morro abaixo. Ou então, como aventou uma outra fonte que eu consultei, pode ter sido que o próprio deslocamento do barro, quando já estava começando a romper a barragem, tenha gerado esse abalo sísmico. Porque, afinal de contas, é uma quantidade colossal de toneladas e toneladas de barro se movendo. Então, quando você está num viaduto, passa um ônibus e você já sente o chão tremendo, imagina o que não pode fazer uma quantidade absurda de milhares, milhões de toneladas de barro. Chegaram também a cogitar uma explosão da própria mineração, né? Ou seja, tenham feito um procedimento de explosão de alguma área que eles estavam extraindo minério, e essa explosão ter gerado o abalo sísmico, que foi a gota d'água para deslizar também tudo. Se isso aconteceu, foi uma incompetência sem tamanho, tá? Mas a gente não sabe se foi isso. Agora, tem um fato que a gente precisa lidar. É que a mais segura de todas as barragens já construídas no mundo sempre lida com um fator de risco muito alto. É inerente da atividade mineradora. Não se exige, por exemplo, de uma atividade de mineração o mesmo fator de risco que se exige da construção de um edifício, por exemplo. A mineração é uma atividade dinâmica que envolve explosões, envolve a remoção de toneladas e toneladas de pedra e envolve, no caso, o fluxo de milhões e milhões de metros cúbicos de água. Ou seja, se da atividade mineradora em si já é admitido um risco alto, imagina das barragens. Até porque elas são feitas para durar menos tempo, né? A vida útil de uma barragem às vezes é 10 anos, 15 anos, tá? Quando você faz um prédio ou um edifício, a vida útil dele às vezes pode ser 200, 300, 500 anos. Então você tem todo um cálculo feito, mas as barragens muitas vezes são incógnitas estruturais. Sempre dá medo para a mineradora que aquela barragem estoure. E se ela estourar, como eu falei, não é só prejuízo para o meio ambiente, para as populações que moram em volta, é prejuízo para a própria mineradora que quer utilizar aquele rejeito depois para algum tipo de extração secundária. É por isso que as barragens são vistoriadas o tempo inteiro pela própria mineradora. E a Samarco era conhecida por não negligenciar a vistoria das suas barragens. Tanto que ela tinha ganhado vários prêmios, etc. e tal. Porém, a fiscalização no Brasil, feita por órgãos reguladores, ela não é eficiente e nem um pouco satisfatória. O DNPM, por exemplo, que é o Departamento Nacional de Produção Mineral, que é ligado ao Ministério de Minas e Energia, ele não tem funcionários e nem dinheiro para ficar vistoriando todas as barragens que existem no Brasil. Inclusive porque não são só minerações que usam barragem. Você tem barragem para indústria, né? Principalmente indústria de papel e celulose e tal, e mesmo de outras coisas. Você tem barragem de água mesmo, né? Represas, literalmente, né? A água é o mineral que você está querendo guardar. Devido a essa falta de funcionários, essa falta de dinheiro, a esse acúmulo de funções que só o DNPM pode fazer, como, por exemplo, vistoriar contrabando, vistoriar se as mineradoras estão realmente cumprindo todos os protocolos ou fazendo todas as coisas, acabam sobrando para as barragens. Então, quando você vai olhar a tabela das barragens do DNPM, você vai ver que a maioria dessas barragens, a vistoria é autodeclaratória. Ou seja, é a própria mineradora que diz, a barragem tem alto risco, tem baixo risco. A gente tem que lembrar também que a mineração ela é um negócio e que muitas vezes a própria mineradora precisa otimizar custos, ou seja, ela quer baixar os custos da produção, especialmente quando tem uma queda do valor financeiro do minério que você está explorando. Então, por exemplo, o valor do minério de ferro está caindo desde 2008. Sabe? Então, de 2008 para cá, caiu mais da metade o preço da exportação do minério de ferro por uma série de motivos que eu não vou falar aqui. Então, muitas vezes, a mineradora, para continuar funcionando, para continuar com as portas abertas, porque elas lucram muito, mas elas têm gastos muito grandes também, muitas vezes elas precisam abaixar o custo de alguma coisa. E muitas vezes esse abaixar de custos acaba envolvendo usar outro tipo de material para fazer algumas coisas ou sacrificar, talvez, a profundidade de alguma vistoria. Para vocês verem como as boas práticas de engenharia e geologia de barragens estão meio capengas no Brasil, não é raro a notícia de barragens que estouraram. Ou seja, por mais seguras que as barragens sejam, acidentes são comuns. Então eu vou listar alguns aqui só para refrescar a memória de vocês. 1986, rompimento da barragem da mina de Fernandinho, do grupo Itaminas, na cidade de Itabirito. Morreram 7 pessoas. 2001, mineração Rio Verde, município de São Sebastião das Águas Claras, poluiu o Rio das Velhas. 5 mortos, rios e matas destruídos, 2 quilômetros de estradas encobertos. 2003, rompimento de barragem da indústria Cataguases de papel em Minas Gerais. Não matou ninguém, mas arregaçou o Rio Paraíba do Sul e córregos associados com produtos tóxicos, deixando mais de 600 mil pessoas sem água. 2007, ruptura da barragem de mineração Rio Pomba Cataguases, em Miraí, em Minas Gerais, onde 2 bilhões de litros de lama de bauxita foram despejados e 4 mil pessoas foram desalojadas em 5 municípios, inclusive no Rio de Janeiro.
todos os peixes morreram, todas as áreas agrícolas foram inutilizadas, enfim, etc, etc. 2009, a barragem Algodões rompeu e inundou a cidade de Cocais, no Piauí, matando 9 pessoas. Pelo que eu entendi, essa barragem era de água mesmo, não envolvia mineração ou indústria. Setembro de 2014, mineração Herculana, no município de Itabirito, não contaminou o rio, mas o rompimento da barragem matou 3 pessoas que eram funcionários que trabalhavam ali. Existem 128 barragens na bacia do Rio Doce. Itabira, Mariana, Ouro Preto, São Gonçalo do Rio Abaixo, Catas Altas, Barão de Cocais, essas são algumas das cidades que possuem barragens. E praticamente todas elas são da Vale. Então, segundo o DNPM, você tem 2 critérios de avaliação no que diz respeito a uma barragem. Ou seja, é o risco de rompimento da barragem mesmo, né, que pode ser alto, médio ou baixo, que é a categoria de risco, né, que é considerada estabilidade, manutenção, possibilidade de rompimento, etc. E você tem também o dano potencial associado, que é a quantidade de prejuízo que pode ser gerado caso a barragem estoure. Então esse é o quadrinho que eles usam, tá? Vai de A, maior risco e dano, até E, menor risco e dano, tá? Fazendo aí todas essas combinações aí dos quadrinhos, né, passando por B, C e D. A barragem do Fundão, e na verdade todas as barragens do complexo da Germano, lá da Samarco, na região de Mariana, eram nível C, porque eles tinham um dano potencial associado altíssimo, né? Afinal de contas, tinha um vilarejo logo embaixo da barragem, tá? E uma calha do vale, né? Que eu acredito que seja inclusive a calha do próprio córrego do Fundão, né? Que foi usado para montar a barragem, que poderia levar tudo isso daí diretamente para lá, né? Então tudo isso fazia com que o dano potencial associado dessas barragens fosse altíssimo. Porém, a categoria de risco, ou seja, o risco de rompimento da barragem era muito baixo. Então elas entravam na categoria C, mas rompeu. E na mesma situação dessas barragens do complexo da Germano, na região de Mariana, você tem também o dique da Pera e o dique Lagoa Seca, ambos da Vale. E das barragens que estão no município de Ouro Preto, pelo menos 8 estão com o mesmo fator de risco que estavam essas barragens da Samarco lá de Mariana, e pelo menos uma está com um fator de risco altíssima, tanto de rompimento quanto de dano associado, que é a barragem da Bocaina, que é da Gerdau. Em Itabira, 10 barragens estão na mesma situação que a barragem de Mariana, com alto dano potencial associado, ou seja, perto de muitos lugares onde moram pessoas, todas da Vale. Tá? São Gonçalo do Rio Abaixo, 3 barragens no mesmo nível, todas da Vale. Em Catas Alta tem 4, mas todas elas estão com nível baixo, tá? Nota D ou E. Tá? Barão dos Cocais, mais 2 na mesma classificação de Mariana, todas da Vale. O Brasil inteiro tem pelo menos 29 barragens em nível crítico, ou seja, nota A. Quer dizer, alto dano potencial associado e alto risco de rompimento. E outras que parecem estar bastante estáveis, mas que possuem esse alto dano potencial associado porque estão localizadas perto de áreas em que mora muita gente. As cidades que estão perto dessas 29 barragens aí que correm o risco de estourar são São Félix do Xingu, Ipixuna do Pará e Barcarena, todas no Pará. Presidente Figueiredo no Amazonas, Corumbá no Mato Grosso do Sul, Brumadinho e Ouro Preto em Minas Gerais. Independente, inclusive, desse relatório do DNPM, em 2012, a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais fez o inventário das barragens de Minas Gerais. Eles não olharam todas as barragens, mas olharam muitas delas. 57 barragens foram vistoriadas e todas colocadas em 3 níveis, alto, médio ou baixo, no que diz respeito a risco ambiental, sendo que o nível 3 é o mais alto, é mais alto risco. Pelo que eu entendi, isso não tem a ver com o risco de romper, é só o potencial associado mesmo da barragem, né? Ou seja, o dano por estar perto de grandes populações. O problema é que teve grande quantidade de barragens que foram reprovadas na auditoria e que foi colocado o termo estabilidade não garantida pelo auditor, tá? Porque faltou alguma informação ou porque os parâmetros de monitoramento não puderam ser colocados ali na hora, sendo que da bacia do Rio Doce as piores todas estão em Ouro Preto. Então cuidado, Ouro Preto, tá? Outra cidade histórica lá de Minas Gerais que pode ficar embaixo da lama. Essa avaliação que foi feita pela Fundação Estadual do Meio Ambiente não incluía essas barragens da Samarco lá em Mariana. Mas as demais barragens de Mariana apareceram como ok nesse laudo. Ou seja, barragens rompidas não é um fenômeno raro, é um fenômeno que acontece com muita frequência. Ok, é melhor do que antes quando o rejeito era jogado de qualquer forma no meio ambiente, mas ainda assim é um risco associado muito alto, e se você não tiver todas as vistorias necessárias e essas vistorias forem bem feitas, é quase tão perigoso quanto morar do lado de um vulcão, claro, guardado as devidas proporções. Então, essencialmente, a única barragem que rompeu foi a Fundão. No começo eles acharam que Santarém tinha rompido também, mas basicamente a água passou por cima da barragem de Santarém e ela não estourou, mas ela está muito frágil, ela está fragilizada. E junto com esse impacto todo, a própria barragem da Germano lá em cima também se fragilizou. Como a Germano já estava saturada, lá não tem tanta água, lá tem mais barro, enfim, vários rejeitos, inclusive muitos compactados. Mas se ela se romper, ela vai cair embaixo, lá na barragem de Santarém, vai molhar tudo de novo e vai gerar mais um estrago violento aí. Então, a Samarco agora está trabalhando para evitar que essas 2 barragens se rompam também. Então vamos separar os impactos ambientais aqui, tá? A mídia tem falado muito em metais pesados ou tóxicos como vanádio, arsênio, mercúrio e etc. O fato é que o Rio Doce já não estava lá essas coisas, tá? A gente tem que lembrar que a região de Minas
ela tem mineração, né, o nome Minas Gerais não é à toa, desde, sei lá, do século XVII, tá? Então a gente está falando aí de muitos anos, séculos de mineração. Então muito desses metais pesados que estavam presentes no Rio Doce, que não estavam presentes antes do rompimento da barragem, podem não ter sido, na verdade, seguindo a lógica, não foram jogados junto com a lama da Samarco, tá? Elas já estavam provavelmente no leito do rio, que foi acumulando e foi soterrando todos esses metais pesados com o passar das décadas de extração, e agora, com aquela onda gerada pela lama toda, chafurdando o assoalho do rio, né? Todos esses minerais, todos esses metais foram levantados, foram soerguidos, que aumentou, portanto, o índice de metais pesados do rio. Óbvio, isso não está eximindo a Samarco da culpa disso, é óbvio. Na verdade, quão pior é, né? Ou seja, é mais uma coisa que foi gerada pelo rompimento da barragem da Samarco, ou seja, levantar metais pesados que estavam quietinhos lá no fundo do rio. Porém, não foi a lama em si que tinha esses metais. Inclusive, tem um artigo de 2005 falando que os níveis de mercúrio do Rio Doce já estavam acima do permitido pela OMS. Tá, pela Organização Mundial de Saúde. Apesar de não ser considerado como preocupante, estavam acima do permitido. O arsênio, como eu falei, também é usado na mineração de ouro. Quantas minerações de ouro já aconteceram lá na bacia do Rio Doce? Então isso não alivia a culpa da Samarco, tá? Mas não foi ela que jogou esses metais pesados no rio. Para complementar que o Rio Doce já não era aquela maravilha mesmo, além das 128 barragens que existem lá, você também tem 10 usinas hidrelétricas em atividade. E as usinas hidrelétricas como um todo já possuem um impacto inerente, né, à própria atividade hidrelétrica, de alteração da vida aquática nos rios em que elas são instaladas. Então esses empreendimentos já afetam a fauna aquática e já estavam afetando há muito tempo, porque são 10 usinas, não é pouca coisa. Além disso, você tem altíssimos níveis de esgoto não tratado sendo despejados diretamente no Rio Doce ou nos seus afluentes, né? Ou seja, dentro da bacia do Rio Doce, exatamente dessas cidadezinhas aí e algumas cidades maiores que ficaram sem água quando teve esse rompimento da barragem lá da Samarco. Então, como disse a Ju, né, do Mamilos Podcast que eu participei, o Rio Doce já estava meio que na UTI. E esse rompimento da barragem da Samarco foi só um golpe de misericórdia no rio. Tanto é que o próprio Sebastião Salgado, que é aquele fotógrafo famoso lá, ele já tinha um projeto de revitalização e de, digamos assim, para ressuscitar o Rio Doce há muitos anos, já tinha isso guardado, já e pronto. Só que era um projeto considerado muito caro, que ninguém queria fazer, e agora ele apresentou esse projeto para Dilma lá, sei lá o que vai dar. A ideia é muito interessante, seria revitalizar cerca de 300 mil nascentes que alimentam os rios secundários, né, que vão depois todos desembocar no Rio Doce. A ideia seria reflorestar todas essas nascentes, né, todas as matas ciliares, e obviamente tratar o esgoto das pessoas que moram ali próximo dessas áreas. O custo como um todo seria 4 bilhões e meio. E eu vou ser muito sincero, eu achei de graça, porque a gente tá falando de revitalizar uma bacia hidrográfica inteira com coisas simples que são obrigação do governo. Pô, fazer tratamento de esgoto deveria ser uma coisa que já tá pronta há décadas, sabe? Tanto o governo estadual quanto o governo federal deveriam ter providenciado isso, além dos governos municipais, é óbvio. Então eu não vejo isso como caro, na verdade nem um pouco caro, sabe? Replantar mata ciliar nunca devia ter sido desmatada. Agora, no que diz respeito aos impactos mais imediatos, essa lama, mesmo ela sendo estéril, ou seja, ela não tendo reatividade nenhuma com produtos químicos ou tóxicos e tal, ela em si já é um cimentão. Esteriliza de alguma maneira o solo, né? Porque você tem lugares que estão uma camada de 4 metros de lama, principalmente ali perto de Bento Rodrigues e nas regiões vizinhas, né? Que foi para onde foi essa lama toda. A lama saiu lá, provavelmente do córrego do Fundão, pegou o rio Piracicaba, tá? Até chegar no Rio Doce, ou seja, não foi só o Rio Doce que sofreu, foi o rio Piracicaba quase inteiro, né, que sofreu todo esse pedaço, até ali perto do Parque Estadual do Rio Doce, tá, que é a área de preservação ambiental. Toda a região mais próxima, ali perto do rio Piracicaba, que ficou cheia de lama, essa lama em cima do solo, ela indisponibiliza o solo para plantação, para qualquer outro tipo de coisa. Você tem que remover aquela lama, e no momento as pessoas estão até com medo de ir lá remover a lama, porque a lama secou em cima, mas não embaixo. Então elas estão preocupadas com o efeito areia movediça, que você passa um trator aqui em cima, uma motoniveladora, ela afunda, né? Além das próprias pessoas, né? Tanto é que a gente só vai ter uma noção real de quantas pessoas morreram nessa tragédia quando a gente conseguir remover toda a lama. Porque tem muita gente ali embaixo, provavelmente, que a gente não sabia que estava lá, né? Então só vai descobrir quando conseguir remover essa lama toda. E ela provavelmente vai demorar anos para ser totalmente removida. Na minha opinião, ela tinha realmente que ser removida pela própria empresa, né? Pela Samarco, e tem que ser devolvida de novo lá para a região da onde ela extravasou.
porque é lá que é o lugar dela para ela não gerar nenhum tipo de impacto sendo descartada de maneira inadequada, que foi o que aconteceu, né? Além disso, no que diz respeito ao rio propriamente dito, nas áreas próximas do rompimento, você tem a própria lama em si aumentando a densidade da água, ou seja, a água fica misturada literalmente com a lama e mata tudo, né? Porque você não tem oxigenação alguma ali, você transforma isso daí num lodo, né? Numa coisa muito densa que nenhum peixe ou nenhum bicho aquático é capaz de respirar. Com relação às partes mais afastadas da região do rompimento, ou seja, lá, mais passando por Governador Valadares, depois lá pelo Espírito Santo, todas essas áreas, você não teve uma mudança tão grande na densidade, porque o grosso da lama mesmo ficou lá nas áreas mais proximais ao rompimento, né? Então lá perto do rio Piracicaba e tal. Mas fica ainda a turbidez da água, porque a lama em si ela é mais diluída, mas ela vai junto, e essa turbidez ela remove a luz do sol, né, que entra na água, entra na coluna d'água, que faz com que os micro-organismos e as plantas façam fotossíntese. Então você remove a oxigenação do rio nessas áreas, o rio morre. Literalmente você tem ausência de oxigênio ou redução drástica de oxigênio, nenhum ser consegue respirar ali dentro. Isso é permanente? Não. Com o tempo vai voltar a oxigenação. Mas esses bichos que morreram vão voltar? Não, eles morreram todos. E aí que leva a questão do impacto de biodiversidade. É muito difícil você achar um levantamento de quantos animais viviam na fauna aquática da bacia do Rio Doce. Você tem, obviamente, alguns levantamentos da fauna no total do Brasil. Eu tenho acesso a alguns levantamentos, por exemplo, de moluscos e crustáceos. Só que essas listas que eu tenho não incluem as áreas em que eles ocorrem. Então você tem muitos crustáceos e moluscos que são endêmicos, ou seja, só acontecem aqui na região sudeste, mas eu não sei quantos deles estão na bacia do Rio Doce, que é gigantesca, mas não é a única. Tanto é que o Rio Doce ele era usado, por exemplo, para a produção de pitu, né, de camarão de água doce, que agora a produção acabou, né? Não que o pitu tenha sido extinto, mas você não vai conseguir mais fazer uma produção em larga escala para venda de pitu até o rio melhorar, e isso vai demorar alguns anos. Agora, os animais que são um pouco maiores e que têm algum tipo de uso econômico, como os peixes, por exemplo, foi um pouco mais fácil de achar um levantamento. E eu achei um levantamento feito pelo Fábio Vieira, do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Tá? Lembrando que isso aqui tudo é fauna conhecida, tá? Tem muita fauna no Brasil que a gente não conhece, então essas desapareceram e a gente vai ficar sem saber. Mas no levantamento dele, cerca de 100 espécies de peixe viviam no Rio Doce. Tá? Ele dividiu o Rio Doce entre alto, médio e baixo, tá? Ou seja, o alto Rio Doce é aquele mais perto das nascentes, né? Que na verdade o Rio Doce ele não nasce bem, ele é a confluência de uma série de rios. Então essa região não foi atingida pela lama. O que foi atingido pela lama foi mais a área do médio Rio Doce, na verdade 2/3, né? Que é o que vem depois do Parque Estadual do Rio Doce. O próprio Parque Estadual do Rio Doce foi impactado, né? E ele é uma área alagadiça, né? Uma área que tem muitos charcos, então é provável que aquele impacto lá seja gigantesco, né? E demore muito para você conseguir fazer uma limpeza daquilo ali. E o Baixo Rio Doce seria tudo aquilo que vem até o Espírito Santo. Então, essas áreas foram as áreas mais atingidas. Então, quer dizer, das 100 espécies que o Fábio Vieira conseguiu registrar, 11 estão ameaçadas de extinção. 5 dessas 11 eram endêmicas do Rio Doce, ou seja, pode ser que elas tenham ido para o saco ou não. Como já era uma população impactada, uma população que já não era muito numerosa, graças a todo esse impacto do rio que eu falei, esgoto, hidrelétricas e tal, então provavelmente essas espécies foram para o saco. A gente não sabe, a gente tem que ver e fazer uma averiguação. Além dessas 5 espécies, tinham outras 8 que eram endêmicas do Rio Doce, ou seja, são 3 espécies de peixe endêmicas da região do Vale do Rio Doce, que podem ou não ter sobrevivido caso elas vivam principalmente nas áreas que não foram atingidas pela lama ou nos afluentes, né, que não foram atingidos também. Então essas 8 não corriam risco de extinção iminente, agora provavelmente a população delas está altamente impactada. Então a gente sabe, por exemplo, que o rio Piracicaba dançou, porque foi no rio Piracicaba que foi a maior impacto de toda essa lama, né, de todo esse lamaçal, até chegar no Rio Doce. Mas os outros afluentes podem ter sobrevivido, e eu discuti isso um pouco melhor lá no Mamilos Podcast, então vocês escutem o episódio, por favor, para vocês verem o que eu tenho a dizer sobre, por exemplo, reintrodução dessa fauna, o que poderia ser feito, né, os cuidados que a gente tem que ter com essas populações que sobraram nos afluentes, né, que ainda estão limpos, né, então como que a gente pode fazer para que também não sejam super explorados, né, ou que a água também não seja super consumida. Tem todo que ter um equilíbrio, vocês olhem lá que eu dei uma discutida por lá. Bom, então vamos ver o que pode acontecer no futuro. A Samarco foi multada de tudo que é lado, ela está ajudando a região, mandando caminhões-pipa, mandando tratores, etc, tudo para tentar diminuir o impacto do que aconteceu, o que é bastante óbvio, né, não é interesse da Samarco também
se eximir de culpa, né, dessas coisas que aconteceram ou negar ajuda, né? Porque a Samarco ela é uma mantenedora da economia daquela região. A maioria das pessoas trabalhavam como funcionários da Samarco, a maioria das pessoas trabalhavam ali na região de mineração, inclusive no vilarejo lá de Bento Rodrigues que foi soterrado. Então, quer dizer, não é interesse da Samarco também se isentar completamente de atitudes. É óbvio, a Samarco vai tentar jogar ali na história do abalo sísmico, vai tentar jogar ali, vai tentar sair de alguma maneira da sua culpa, não para que ela não seja responsabilizada pelas multas que ela vai ter que pagar, mas para ver se ela pode cobrar da seguradora, porque todas as mineradoras possuem seguro, são seguros altíssimos, que geralmente a empresa de seguro não tem como cobrir, então você precisa das resseguradoras, ou seja, as seguradoras das empresas de seguro, tá? Que geralmente todas estão nos Estados Unidos, e a Samarco vai tentar jogar, provavelmente nessa onda aí, tudo isso para que ela não feche, porque afinal de contas a Samarco agora ela tá sem atividade mineradora nenhuma, não tem nem condições de fazer isso, ela tá preocupada que não rompam os outros 2 diques lá das outras barragens que ainda estão em pé, e enquanto ela não tá minerando, ela não tá gerando dinheiro, ela só tá perdendo dinheiro com toda essa ajuda que ela tá tendo e com as multas que ela vai ter que pagar. E eu não vejo nada de bom, por exemplo, na Samarco falir, porque se a Samarco falir, aí é que provavelmente não vão ser pagas muitas multas ou não vai ter ninguém ali com dinheiro suficiente para reestruturar alguns dos prejuízos e danos que foram feitos à população e ao ambiente local. Vale lembrar, agora só uma digressão, mas importante, que menos de 1% das multas ambientais aplicadas no Brasil são pagas usualmente. Então destruir o meio ambiente no Brasil é uma coisa bastante barata de se fazer. Uma empresa que fecha as portas ou que abre falência, pede concordata e tal, ela não tem obrigação de pagar multa nenhuma, tá? E principalmente se ela tiver obrigação, vai cobrar de quem? Vai cobrar de uma empresa que não existe mais? Ou recuperação ambiental, por exemplo, que todas as empresas têm que fazer. Se a empresa faliu, quem vai fazer essa recuperação? Quem vai ter dinheiro para bancar a recuperação ambiental dessas áreas aí? Se não for a própria empresa que gerou esse impacto. Ou seja, se já é difícil fazer com que apliquem multas ambientais às empresas que detonam o meio ambiente, fazer elas pagarem essas multas é outra luta que é quase impossível. Ou seja, é Brasil, né? Crime ocorre, nada acontece. Feijoada. Aliado a isso, tem um outro ponto que precisa ser discutido, mas que eu não vou conseguir abrir muito aqui, que é o círculo vicioso, que não é necessariamente corrupto, mas que é uma falha no sistema que facilita o aparecimento de corrupção, e mesmo assim ele é um paradoxo, né? Ele gera um conflito de interesses e uma facilitação de negligência também por ambas as partes. Os órgãos regulatórios e fiscalizatórios, ou seja, DNPM, CPRM, IBAMA, institutos florestais quaisquer de todos os estados, são braços dos ministérios ou de secretarias, que por sua vez são comandados por políticos, que são afiliados a diversos partidos. Muitas vezes o minerador ou o dono das mineradoras são políticos, filiados a partidos políticos. Então, no que diz respeito ao Brasil, a maior parte dos políticos mineradores são afiliados ao PMDB, e eu não estou surpreso. Então, se os partidos que gerenciam as secretarias e os ministérios são os mesmos partidos dos políticos que são mineradores, você tem aí um conflito de interesses óbvio. Ou seja, o chefe do órgão fiscalizador é o alvo da fiscalização. Ou pelo menos tem algum rabo preso envolvido nisso. Se não for o chefe direto, pelo menos é alguém que está ali na panelinha. Então isso não é a corrupção em si, isso é uma falha no sistema, uma falha lógica no sistema que nunca deveria acontecer. Já é incongruente por si só, mesmo que não ocorra a corrupção, o que já é muito difícil de acreditar que não ocorra. Provavelmente ocorre a corrupção, porque isso é um mecanismo que facilita muito a existência de corrupção. E esse rabo preso, então, ele chega até Brasília, tá? Ele já está lá em Brasília. Haja visto que o nosso governo é extremamente incompetente, e um ótimo exemplo disso foi o tempo que a nossa querida presidenta demorou para visitar ali a região. Tudo isso gera esse cenário bonito que a gente está vendo. E então não vejo muitos cenários promissores para o futuro, tá? Eu espero que esse rompimento dessa barragem, que essa tragédia que aconteceu, sirva de exemplo para as pessoas tomarem mais cuidados, né, com relação ao rompimento das barragens, especialmente essas que ficam perto de assentamentos humanos, né, de povoados, de cidades, né, e que a lei seja cumprida, que é o que a gente gostaria que acontecesse no Brasil em todos os aspectos, né, não só quando rompe uma barragem. Então é uma pena tudo isso que aconteceu. Cabe a nós, né, agora, réis mortais, ajudar nos mutirões que estão sendo feitos, né, nas campanhas de doação, tanto de roupa quanto de eletrodomésticos, quanto de água, né, principalmente para as regiões atingidas, né. Já conseguiram recuperar, pelo menos em parte, o fornecimento de água em Governador Valadares, mas você não tem planejamento algum daquelas regiões, né, porque elas usam só água do Rio Doce. Então a gente precisa dar uma ajuda para elas. Várias pessoas já se mobilizaram, tem várias campanhas rolando. Eu vou deixar linkado aqui embaixo todas as campanhas que eu ficar sabendo, tá? Se juntar uma quantidade muito grande, eu talvez grave até outro vídeo para ajudar na divulgação, né? Para quem elas devem doar. Muita gente está doando para Mariana,
Mas Mariana, inclusive, se não me engano, chegou a suspender as doações, que não precisa mais, né? A cidade de Mariana em si, né, ela não foi atingida. As outras cidades que estão sem água e que estão sofrendo bastante, né, todas sei lá, acho que 26 cidades, né, é que estão precisando de mais doações, né? O governador Valadares tem praticamente 300 mil habitantes, sabe? Não é pouca coisa, não. Colatina também é grande, Linhares também é grande, sabe? E estão todas praticamente sem água. Então, por mais que tenham arrumado uma solução aí temporária para a água de Governador Valadares, para limpar a lama, a gente ainda assim precisa se preocupar com essas pessoas, né? Porque vira cidade fantasma. Então, divulguem, por favor, na minha fanpage, se vocês quiserem, as campanhas de doação. E eu só tomaria um pouco de cuidado com aquelas campanhas que o pessoal está fazendo para tirar os peixes do rio e colocar em outros lugares, porque isso daí, se não for bem feito, acompanhado com biólogos, com pessoas especializadas nisso daí, vai matar os peixes e vai ser até pior. Tá? Às vezes o peixe até tem condições de sobreviver à turbidez da água por um certo tempo, mas não tem condições de sobreviver ao transporte ou a ser colocado numa lagoa e tal. Então, tomem cuidado com isso, tá? O pessoal está querendo divulgar muito para fazer isso daí, mas isso daí, se não for bem acompanhado, vai ser pior ainda. Tirando isso, era mais ou menos o que eu tinha para dizer. Eu espero ter como é que fala, sanado as dúvidas de vocês, ou pelo menos ter dado algum alento para quem queria mais informações sobre esse caso. Foi bem difícil fazer esse roteiro, né? Foi bem complicado, demorou bastante tempo. Eu espero que tenha ficado a contento de vocês. Eu agradeço muito as N colaborações que eu tive de um monte de pessoas, que eu vou deixar todas agradecidas aqui embaixo, porque não foi fácil fazer esse vídeo. Inclusive a animaçãozinha da lama caindo foi feita pelo Felipe do canal Nerd Squad, recomendo que vocês vejam também, tá? Agradecido a todos vocês. Então força para todo mundo que foi atingido aí por essa tragédia, vocês vão sobreviver, o Rio Doce vai voltar a ser um rio limpo em algum tempo no futuro, e vamos arregaçar as mangas para que esse tipo de tragédia não se repita mais, beleza? Então é isso, eu agradeço aí a paciência de vocês, um abraço e falou!